Taurus Armas, será que vale a pena investir na TASA 4? Fala pessoal, aqui é o Guilherme Lopes Investidor e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Taurus Armas. Será que vale a pena investir na Taurus Armas? Será que vale a pena comprar as ações da TASA 4? Será que as ações estão baratas? Será que as ações estão caras? Será que as ações subiram demais? Se você olhar as ações no passado, você vai perceber que as ações deram um salto, subiram bastante de 2019 para cá. Será que mesmo assim essas ações da Taurus Armas ainda estão baratas? Se você está interessado em saber tudo sobre essa empresa, sobre a Taurus Armas, esse vídeo ele é para você. Acompanhe o vídeo até o final que você vai entender tudo sobre a Taurus Armas. Se vale a pena investir, se não vale, se as ações estão baratas, se as ações estão caras, quais os próximos passos da companhia, a história e tudo que você precisa saber para investir nessa empresa. Bom, para começar nosso vídeo aqui, para não perder o seu tempo, eu vou começar a falar o que a empresa faz, né? O que a Taurus Armas faz, afinal de contas. Pelo nome, você já deve ter uma noção do que a Taurus Armas faz. A Taurus Armas ela é uma fabricante de armas com mais de 80 anos de história. A empresa ela iniciou suas atividades como uma forjaria, passando a produzir revólveres na década de 40. Para quem não sabe, forjaria é um processo industrial que envolve a formação de metais por meio de forças de compressão localizada. Bom, aí a Taurus ela consolidou a sua presença no mercado de armas brasileiro, mas também no mercado norte-americano, lá nos Estados Unidos, na década de 80, com a produção de diversos modelos de pistolas e armas táticas. A empresa hoje ela tem sede em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Ela emprega mais de 2.100 pessoas e ela exporta para mais de 100 países. Hoje a Taurus ela se tornou uma das 3 maiores fabricantes de armas leves do mundo. E a companhia também ela atua no mercado de produção e comercialização de capacetes para motociclistas e MEM, que é Metal Injection Molding, possuindo 3 plantas industriais, sendo 2 delas no Brasil e uma em Bainbridge, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Bom, e as unidades da Taurus Armas, elas estão localizadas hoje no Rio Grande do Sul e no Paraná. Bom, agora você já entendeu um pouquinho do que a Taurus Armas faz. Ela é um fabricante de armas com mais de 80 anos de história. Além de armas, ela também produz capacetes e esses pequenos componentes metálicos. E exporta mais de 100 países e está também no mercado norte-americano. Agora, eu quero que você entenda, é de fundamental importância você entender também a história da empresa. Você vai ver toda a linha do tempo, do início da Taurus Armas até a situação atual dela. Já entendeu o que ela faz? Agora vamos para a história da Taurus Armas. A empresa ela foi fundada em 1939 e se você parar para perceber, 1939 era véspera da Segunda Guerra Mundial. E então foi aí que a Taurus Armas surgiu, na véspera da Segunda Guerra Mundial. E então, alguns anos depois, no governo do Getúlio Vargas, com apoio dele, um grupo de empresários no Rio Grande do Sul estabeleceu uma pequena fábrica de ferramentas e logo eles começaram a projetar sua própria arma. Em 1942, os primeiros revólveres da Taurus entraram em plena produção. Depois, alguns anos depois, em 1950, foi construída uma nova fábrica para atender a demanda que não parava de crescer. E aí, seguindo mais a linha do tempo, depois de 1950, a gente vai entrar nos anos 60 e nos anos 70 com a expansão da produção e diversificação desses produtos da Taurus Armas. E essa expansão exigiu uma construção de uma terceira fábrica para dar conta de todos os pedidos que ela estava tendo. Então ela estava conseguindo crescer bastante porque a demanda estava aumentando demais. E essa expansão, essa grande expansão aí na década de 60 e 70 exigiu da empresa um grande investimento em infraestrutura. E esse investimento, essa expansão, abriu as portas para a Taurus para começar o seu processo de internacionalização. E foi então que em 1981 foi inaugurada a Taurus em Miami, na Flórida. Esse foi o início, lá em 1981, foi o início da história da Taurus nos Estados Unidos.
E logo depois, a Taurus receberia um reconhecimento internacional, se tornando um dos principais fabricantes de armas do mundo. Então, avançando um pouco mais na linha do tempo, a gente vai chegar até 2019. 2019, a sede nos Estados Unidos da Taurus, que antes era lá em Miami, na Flórida, ela mudou essa sede para um centro de fabricação com mais de 18 mil metros quadrados. E ela mudou até de estado, ela mudou para o sul do estado da Geórgia. Essa mudança aí, saindo de Miami com a fábrica mais nova e muito maior, foi fundamental para a expansão e para atender a crescente demanda que a Taurus estava tendo dos seus produtos. Então a nossa linha do tempo acaba aí. Essa foi a história da Taurus Armas. Até agora, você já entendeu o que a Taurus faz e qual foi a história dela, como é que ela foi construída ao longo do tempo. Agora você vai entender um pouco da estrutura societária. Quem é que são os sócios? Quem é que são os acionistas da Taurus Armas? O acionista controlador, que tem a maior parte das ações da Taurus Armas, é a BYK Participações SA, com 83,22% das ações ordinárias e 8,12% das ações preferenciais. Outro grande investidor da Taurus Armas é o Luiz Bassi Filho. Para quem não conhece, Luiz Bassi é um dos maiores investidores do Brasil, um dos maiores investidores pessoa física do Brasil. Além da Taurus Armas, Luiz Bassi é um grande investidor da Unipar, um grande investidor da Eternit, um grande investidor do Banco do Brasil, e ele costuma ser um grande defensor dos acionistas minoritários. Então, quando tem algum problema ali, Bassi está ali para ajudar os minoritários e levar a companhia para um melhor direcionamento. Então você já viu aí qual é a estrutura societária da empresa da Taurus Armas. E será que com relação aos dividendos, será que a Taurus Armas ela paga bons dividendos? Será que ela não paga? Será que ela tem intenção de pagar? Então vamos ver isso aqui agora. Os dividendos da Taurus Armas. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual a intenção dela. Então quando a gente vai olhar no estatuto social da empresa, a gente acha que o mínimo de dividendos que ela vai distribuir, que ela pretende distribuir, é o mínimo de 35% do seu lucro líquido vai ser distribuído em forma de dividendo. Mas quando a gente olha, o último dividendo que a Taurus Armas pagou foi em 2013. Então já tem vários anos que ela não paga dividendo. E por quê? Porque ela estava passando por uma situação muito difícil, com sucessivos prejuízos. Mas agora ela deixou claro nos últimos resultados que ela pretende pagar dividendo. E para isso ela está se estruturando para começar a pagar dividendos para os seus acionistas. Tá? Então você já viu o que a empresa faz, você já viu qual é a história dela, a estrutura societária, dividendos, e agora a gente vai ver quais são as características principais da empresa. Primeira característica que é importante dizer que ela é referência hoje em pistola lá nos Estados Unidos. Então se eles são referência lá, para ser referência no resto do mundo, é muito mais fácil. Outra característica da empresa, você já viu que eu já falei algumas vezes que ela está lá nos Estados Unidos também. E grande parte, 80% da receita da empresa, ela é dolarizada. Mas como ela também tem sede lá nos Estados Unidos, ela também tem dívida em dólar. Então você precisa saber que a empresa ela tem uma despesa financeira que ela aumenta também quando o dólar sobe. Então, quando o dólar sobe ou cai, isso dá muita volatilidade no seu lucro. E por isso aqui tem uma coisa extremamente importante, presta atenção nisso aqui agora. Como a empresa ela tem dívida em dólar, também tem receita em dólar, porque está lá nos Estados Unidos, fabrica aqui, exporta para lá também, você não deve olhar, quando você for avaliar essa empresa, não olhe o lucro líquido da empresa. Não olhe o lucro líquido, porque senão você vai ficar muito confuso. Porque a variação do dólar impacta demais o lucro. Você tem que olhar nesse tipo de empresa, você tem que olhar o EBITDA, que é o lucro operacional, que não está envolvido essa variação cambial. Então, para você precificar essa empresa, para você saber como é que está sendo o crescimento dela, olhe o EBITDA e não olhe o lucro. Outra característica importante, outra coisa importante para falar aqui, é que a Polícia Nacional das Filipinas, uma das mais exigentes do mundo, eles receberam da Taurus um grande lote de pistolas. E aí tem uma coisa bem interessante, essas pistolas elas passaram por testes rigorosos e fizeram mais de 20 mil disparos com essas armas. E desses 20 mil disparos, não teve nenhuma única falha com as pistolas da Taurus. O que isso mostra pra gente?
Mostra qualidade e confiabilidade nas armas da Taurus. Bom, agora a gente vai ver qual é a situação atual da empresa, né? A gente vai ver um pouco dos números e como é que a empresa está hoje. Primeira coisa, de 2014 até 2019, ela ficou com seu lucro e seu EBITDA ali patinando, pois ela sofreu demais para acertar na qualidade do seu produto. Mas como eu falei agora anteriormente, parece que ela conseguiu acertar agora na qualidade do seu produto. Então os números atuais já nos mostram que parece que ela está sim acertando na qualidade do seu produto. Quando a gente vai ver a receita dos últimos 9 meses de 2021, foi uma receita de 1,9 bilhão de reais. Essa receita representou um aumento de 51% quando a gente compara com os 9 meses de 2020. O EBITDA foi de 695 milhões de reais nos últimos 9 meses de 2021. Esse EBITDA representou um aumento de 122% quando a gente compara com os 9 meses de 2020. Lucro líquido, 428 milhões de reais nos 9 meses de 2021. Produção de armas. Isso aqui é interessante a gente ver. Produção de 1,7 milhão de armas nos 9 meses de 2021 e com relação aos 9 meses de 2020, foi um aumento de 54% na produção de armas aí. Então, um aumento significativo na produção de armas também. E esse aumento foi basicamente pelo crescimento da produção nos Estados Unidos. E o crescimento da produção nos Estados Unidos é ainda mais forte com relação ao Brasil. E tem um detalhe importante. Lembra lá na história que eu estava falando? Eu falei que ela mudou sua fábrica do estado da Flórida, em Miami, para a Geórgia. E essa mudança ela teve grande impacto nesse aumento, porque ela é uma unidade mais ampla e mais nova. Além disso, a margem EBITDA dela foi de 36,2% nos 9 meses de 2021, foi um aumento de 11,6% com relação aos 9 meses de 2020. Além disso, ela também teve uma redução da sua dívida líquida e maior geração de caixa. A carteira de pedidos dela teve 1,3 milhão de unidades, equivalente a 7 meses de produção, e ela também teve um crescimento do volume de vendas de 27,1% no terceiro trimestre de 2021, comparado ao terceiro trimestre de 2020. E ela apresentou também um crescimento relevante no resto do mundo, fora Estados Unidos e Brasil. E o destaque para esse crescimento fora desses dois países, Estados Unidos e Brasil, foi o crescimento no Paquistão e nas Filipinas. Então agora eu te dei alguns números da empresa. Você percebeu que esses números da empresa, praticamente todos tiveram uma grande alta. A empresa ela conseguiu de fato começar a crescer de uma forma muito mais acelerada com relação a todos aqueles anos anteriores que ela tinha. Então me parece que ela acertou sim na estratégia, na mudança da fábrica de um estado para o outro nos Estados Unidos e acertou também na qualidade dos seus produtos. Se ela realmente fez tudo isso, a tendência agora é de um crescimento muito mais acelerado daqui para frente. E para isso eu vou te contar algumas coisas interessantes sobre a empresa. Primeira coisa interessante para falar é que a Taurus ela realizou convênios com algumas universidades. Um dos convênios que ela realizou com essa universidade, com uma das universidades, envolve a realização de pesquisa e desenvolvimento de armamentos utilizando o grafeno. O grafeno, para quem não sabe, é o material mais leve e mais forte do mundo. Só para vocês terem uma noção, ele é 200 vezes mais resistente que o aço. Então, se você prestar atenção, a Taurus está investindo bastante em desenvolvimento, em tecnologia, para melhorar ainda mais a qualidade dos seus produtos. E outra coisa bem interessante para falar sobre a Taurus é que ela ganhou em outubro de 2021 dois dos mais importantes prêmios do setor lá nos Estados Unidos. O primeiro prêmio foi Melhor Nova Arma de 2021 e o outro prêmio foi Melhor Novo Produto Geral. Então ela ganhou dois prêmios importantes nos Estados Unidos. Outra coisa interessante para falar, é uma curiosidade aqui, é que o número de consultas de pessoas interessadas em adquirir armas de fogo atingiu 21,1 milhões em 2020. Esse número de pesquisas aí não tem precedentes na história, aumentou de forma absurda. E a Taurus, ela percebe que existe uma grande correlação
entre esse aumento do número de pesquisas e o aumento do volume de vendas da própria Taurus. Então, se as pessoas estão mais interessadas em adquirir armas de fogo e as pesquisas aumentam, a Taurus vende muito mais também. Então, ponto bem interessante para a gente ficar sabendo. Bom, então você já aprendeu bastante coisa aí da Taurus. Você já aprendeu a história, o que a empresa faz, principais acionistas, dividendo, os números da empresa, os pontos importantes, interessantes. E agora a gente vai entender alguns gatilhos de valor. O que pode fazer com que as ações comecem a disparar, comecem a subir de forma mais acelerada? A Taurus, ela provavelmente vai continuar crescendo ao longo do tempo, já que ela conseguiu fazer essa transformação na empresa. Melhora de produto, melhora da qualidade, confiabilidade, e os números estão mostrando já isso aí. Então não existe um grande gatilho forte para disparar o valor dessas ações. Basta a empresa continuar crescendo que as ações vão se valorizar. Mas o plano de pagamento de dividendos para 2022 já pode ser que mostre ao mercado a intenção da Taurus ser uma boa pagadora de dividendos. Isso pode acender um alerta aí para as empresas dispararem. Imagine um dividend yield muito alto. Se esse dividend yield for muito alto, por conta da geração de caixa da empresa e da redução da dívida dela também, se o dividend yield for muito alto, isso vai chamar a atenção dos investidores. Então imagine um dividend yield de 8, 9, 10, 11%. Vai chamar a atenção dos investidores e eles vão começar a comprar. Isso pode ser um dos gatilhos de valor para disparar as ações da Taurus. Já que os últimos dividendos pagos também foram lá em 2013. Se ela voltar a pagar dividendos agora, isso chama a atenção dos investidores. E outro fator pode ser o dólar se valorizando em tempos de eleição em 2022. Dólar se valorizando vai impactar positivamente aí nas ações da Taurus, já que ela exporta grande parte aí, tem sua produção também nos Estados Unidos. Então, dólar valorizando é bom para a Taurus Armas. Bom, esses são alguns gatilhos de valor. Mas quais são os riscos? Será que a empresa não tem riscos? Bom, claro que todo investimento tem risco e toda empresa tem risco. Alguns dos riscos da Taurus é a redução na demanda por armas lá nos Estados Unidos. Só que isso a gente vê que está aumentando, né, as pesquisas lá por armas, então isso é um risco que eu considero mais baixo. O outro risco seria uma restrição de importações, então isso poderia realmente impactar bastante aí na Taurus Armas. E um outro risco também seria a mudança de regras na compra de armas leves. Isso também poderia impactar demais na Taurus aí. Então são riscos consideráveis e que você tem que botar na sua conta se você pensa em investir na Taurus Armas. Bom, a gente está chegando próximo do fim dessa nossa avaliação completa da Taurus Armas. Você já viu a história, você já viu o que a empresa faz, principais acionistas, dividendo, número da empresa, gatilho de valor, pontos interessantes, riscos. E agora você deve estar falando assim, poxa Guilherme, fala do preço. Será que ela está num bom preço? Será que ela está cara? Será que ela está barata? Será que vale a pena investir na Taurus agora? Será que ela vai continuar crescendo? E isso é o que os acionistas, que os investidores mais querem saber sobre a Taurus Armas. Vamos comentar um pouquinho agora sobre o preço da Taurus Armas. Será que vale a pena investir na Taurus Armas? Bom, hoje a Taurus ela negocia algo em torno de 3,3 a 4 vezes o seu EBITDA. Lembra que eu falei que você não pode usar o lucro da empresa para fazer sua avaliação, porque senão você vai ficar muito confuso, porque a variação do dólar impacta demais no lucro dela. Então olhe o EBITDA. Então nada de ficar olhando preço sobre lucro com a Taurus Armas. Olhe o preço sobre o EBITDA. E hoje ela negocia a 3,3, 3,5, 4 vezes o EBITDA, a depender do momento que você está assistindo esse vídeo. Além disso, a margem EBITDA da empresa está em 34,5% nos últimos 12 meses. Então, ela sendo negociada a 3,3, 4 vezes o EBITDA. Vamos botar 4 vezes o EBITDA. Margem EBITDA lá em cima, 2 dígitos alto, 34,5%. Além disso, a companhia ela prevê muito mais crescimento pela frente. Tá? Ela não simplesmente teve bons resultados nesses últimos trimestres e vai parar por aí. Ela prevê muito mais crescimento. Ela acabou de mudar de patamar, né? Ela saiu de uma empresa que não estava acertando a qualidade de seus produtos para uma empresa que hoje é considerada uma das melhores fabricantes de armas do mundo. Então a minha avaliação, a minha opinião pessoal
é que se ela está negociando a 4 vezes o EBITDA, uma margem muito alta de 34,5%, prevendo muito crescimento, sendo uma das melhores fabricantes de armas do mundo e querendo expandir para vários países além dos Estados Unidos, na minha opinião, a Taurus hoje ela está com um preço bastante atrativo, na minha opinião. Mas é lógico que a gente vai depender da continuidade desse crescimento da empresa. E isso a gente vai ter que avaliar trimestre após trimestre. Mas hoje eu diria que a Taurus ela está extremamente atrativa, na minha opinião. Não é nenhuma recomendação de compra. A minha recomendação é que você estude bastante a empresa antes de investir. Aqui é só apenas minha opinião pessoal. E se eu te ajudei de alguma forma nessa avaliação da empresa, se eu te ajudei a tomar uma decisão, se eu te ajudei de qualquer forma e agreguei valor para você, eu só te peço um pequeno favor. Só dê um like nesse vídeo, se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Copie esse link e jogue nos grupos de WhatsApp. Então são apenas 3 favores. Dê o like no vídeo, se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo com outros amigos investidores, porque isso vai me ajudar demais a entregar esse conteúdo para outras pessoas, tá? Só te peço esses favores. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo.